Boa noite, irmãos, graça e paz. Eu também quero saudar os irmãos que nos acompanham pela live. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Sobre o que o pastor fez, né? Se aproveitam do meu tamanho. Fazer o quê, né? Muito bem. Pode passar o slide aí, por favor. Nós vamos então, irmãos, começar o nosso estudo bíblico dessa quarta-feira, dia 24 de abril de 2024. Nós estamos estudando os livros da Bíblia na sequência. O pastor Nelson e o pastor Cláudio começaram desde o livro do Gênesis e nós estamos estudando 2 Crônicas. Pode passar o próximo, por favor? Quando eu falar a palavra asa, vai ser a palavra-chave hoje. Brincadeira, viu? Muito bem. Esboço de 2 Crônicas. Eu sempre tenho trazido essas informações para os irmãos gravarem. O livro está dividido em duas partes. Primeira, o reinado de Salomão, capítulos 1 a 9. E segunda, o reinado da dinastia de Davi, capítulos 10 a 36. Então, a palavra-chave que nós estamos estudando agora, até o final do livro, é dinastia. O cronista vai mostrar os reis que foram descendentes de Davi e a maneira como eles reinaram e governaram. Pode passar o próximo, por favor? Nós estamos, portanto, na segunda parte, o reinado da dinastia de Davi, capítulos 10 a 36. Esse reinado está dividido em 9 partes. Primeira, declínio, Roboão e Asa, capítulos 10 a 13. Segunda, reavivamento, Asa e Josafá, capítulos 14 a 20, melhor dizendo. E a partir de hoje nós vamos começar a estudar a segunda parte, essa parte que aparece em vermelho. O assunto principal nosso vai ser reavivamento, com esses 2 reis aí, Asa e Josafá. Terceira parte, declínio, Jeorão, Acasias e Atalia, capítulos 21 e 22. Lembrando aos irmãos que Atalia foi a única rainha que governou. Nós tivemos 40 reis no total, sendo 39 homens e apenas uma mulher, essa rainha chamada Atalia. Quarta, reavivamento, Joás a Jotão, capítulos 23 a 27. Quinta, pode passar ali, declínio com o rei Acás, capítulo 28. Sexta, reavivamento com o rei Ezequias, capítulos 29 a 32. Sétima, declínio com os reis Manassés e Amon, capítulo 33. Oitava, reavivamento com o rei Josias, capítulos 34 e 35. E a nona e última parte, declínio e cativeiro, os 4 últimos reis, capítulo 36. Então, nós já falamos disso, já mostramos aos irmãos essa inconstância no reinado da dinastia de Davi. Então, você percebe declínio e reavivamento, declínio e reavivamento. Isso acontece 4 vezes. Declínio e reavivamento. Na quinta vez, é declínio e cativeiro. Então, o final do livro das crônicas, do segundo livro, vai mostrar que, por conta dessa inconstância da dinastia de Davi, haverá um declínio e um cativeiro. Muito bem, pode passar? Hoje, nós vamos estudar os capítulos 14 a 16. O reinado de Asa. A minha proposta é falar sobre esse rei. Nós já estudamos os 2 primeiros reis, já falamos sobre Roboão na semana retrasada. Quarta-feira passada falamos sobre Abias e hoje nós vamos estudar sobre a vida do terceiro rei. Pode passar aí. Eu trouxe alguns dados preliminares aí sobre Asa. Asa é o terceiro rei quando o reino foi dividido. Algumas informações aí, já abra sua Bíblia, por favor, em 2 Crônicas, capítulos 14, 15 e 16. A minha proposta é mostrar
os episódios aqui que envolveram a vida desse governante. Veja só, então, o terceiro rei, Asa. Algumas informações. O nome Asa significa, aliás, sempre que eu lembro desse nome, Asa, eu me lembro de pássaro, né? Não sei porquê. Asa não tem nada a ver, não é o membro preêncio de uma ave, não tem nada a ver com passarinho. Então, asa não tem a ver com pássaro. Asa, em hebraico, não há muita certeza entre os estudiosos. O nome dele significa médico ou aquele que cura. Então, o nome Asa pode significar médico ou aquele que cura. E, curiosamente, porque ele tem esse nome, no final da vida dele, o cronista vai dizer que ele confiou nos médicos e não no Senhor. Veja aí, por exemplo, no finalzinho, já no capítulo 16, versículo 12, diz que ele confiou nos médicos, talvez fazendo jus ao significado do seu nome. Asa significa médico ou aquele que cura. Veja aí, segundo Crônicas 16, 12, nós temos uma informação curiosa que está relacionada com o significado do seu nome. Diz assim: no 39º ano do seu reinado, caiu Asa doente dos pés. A sua doença era em extremo grave. Contudo, na sua enfermidade, não recorreu ao Senhor, mas confiou nos médicos. Veja que curioso e que contraditório. Aliás, ele faz jus ao seu nome. Se o significado estiver correto, Asa significa médico ou aquele que cura. No final da vida dele, ele pegou uma enfermidade grave nos pés e o cronista enfatiza que ele não recorreu ao Senhor, mas ele confiou nos médicos, talvez confiando no significado do seu próprio nome. Olha que fato curioso. Veja aí outro detalhe sobre Asa. Aliás, essa foto que vocês estão vendo aí, ela simboliza os 3 capítulos que nós vamos estudar. Asa foi um rei que promoveu a adoração em Israel, ou mais especificamente na tribo de Judá. Então, essa atitude dele aí, ajoelhado, com as mãos levantadas na hora do sacrifício, mostra muito bem aquilo que ele procurou fazer no seu reinado, adorar ao Senhor, apesar desse deslize que ele cometeu aqui no final da vida dele, confiando nos médicos e não no Senhor. Aliás, diga-se de passagem que os médicos são uma bênção do Senhor. A medicina é um recurso dado pelo Senhor, mas aí nós confiarmos plenamente na medicina em detrimento do Senhor, aí já se torna um erro, um equívoco, um pecado, inclusive. Não podemos dizer, não, confiamos no homem, confiamos na medicina em detrimento do Senhor. A gente sempre fala que, na verdade, quem dá a última palavra é Deus, e não os médicos humanos. Foi um erro cometido por Asa, mas na sua vida como um todo, essa imagem aí do cronista vai retratar muito bem a ideia do cronista, que ele foi um adorador, ele restaura o culto em Israel. Outro detalhe, ele governou 41 anos. Então eu tenho que falar em 41 anos em 50 minutos, é a minha tarefa nessa noite aqui. 41 anos de governo. Começou em 910 a 869 a.C. Veja aí, essa informação está no capítulo 16, versículo 13. O tempo do seu reinado, 41 anos de governo. Segundo Crônicas 16, 13. Descansou Asa com seus pais, morreu no 41º ano do seu reinado. 41 anos de governo. Curiosamente, é justamente a minha idade, revelando aos irmãos já, é a minha idade. 41 anos de governo é o que eu tenho de vida. Pronto, já falei, os irmãos não precisam ficar calculando qual ano que eu nasci. Muito bem, 41. Alguém falou 82, 83, pronto, falei. A sua mãe se chamava Maaca, está lá em 1 Reis 15, 10, e um resumo da vida dele aqui, fez ele o que era bom perante o Senhor. Apesar de ter confiado nos médicos,
diz o capítulo 16, o versículo 12, o resumo do cronista é que ele fez o que era bom. Veja aí, capítulo 14, versículo 2. Asa fez o que era bom e reto perante o Senhor, seu Deus. Lembram-se que nós estamos naquele período do reavivamento. Tanto o Asa como o seu filho, que virá em seguida, Josafá, ambos vão fazer aquilo que é bom perante o Senhor. Então, essas informações aí nos auxiliam introdutoriamente. Próximo slide. Esboço de 2 Crônicas 14 a 16. Eu fiz um resumão do que tratam esses 3 capítulos. Agora, veja que interessante, o cronista diz que ele governou 41 anos, mas nós temos 41 anos contados em 3 capítulos, falando de episódios muito rápidos que aconteceram na vida dele. É claro que todos os detalhes desses 41 anos de governo, a gente está acostumado com aquela expressão, no final da vida dele vai dizer que os atos, os registros, tudo aquilo que ele falou e que ele fez está na história dos reis de Israel ou na história dos reis de Judá. Mas o relato bíblico, com certeza, é mínimo, tem poucos detalhes. 41 anos de governo contados em apenas 3 capítulos. Veja só, então, o resumo desses 41 anos. Os capítulos 14, 15 e 16 estão divididos em 3 partes. Primeira, a vitória sobre os inimigos, capítulo 14. Segunda, as reformas religiosas de Asa, capítulo 15. É aquela imagem, ele ajoelhado com as mãos levantadas em atitude de adoração a Deus. E terceira, o declínio espiritual de Asa, capítulo 16. Então, 3 palavras. A palavra principal do capítulo 14 é vitória, a palavra principal do capítulo 15 é reformas, e a palavra principal do capítulo 16 é declínio. Vitória, reformas e declínio. Tentei fazer uma sigla aqui, não deu uma sigla muito boa. Vitória, reformas e declínio. Veja, vamos ver aí a primeira parte que corresponde ao capítulo 14. A primeira parte, a vitória sobre os inimigos, capítulo 14. Nós vamos lendo à medida que nós vamos expondo. O capítulo 14 está dividido em 2 partes. Primeira, as atividades de Asa, versículos 1 a 8. E segunda, a vitória contra os etíopes, versículos 9 a 15. Vamos ver então alguns detalhes dessa vitória. Pode passar o próximo aí. Muito bem. A primeira das 2 partes, as atividades de Asa, versículos 1 a 8. Essas atividades aqui são divididas em 2 áreas, atividades religiosas e atividades políticas. O que ele fez em relação ao culto, a atividades religiosas e o que ele fez em relação ao seu governo, à sua cidade. Veja aí, nós vamos pincelar algumas coisas dessas atividades. Versículo 1. Abias descansou com seus pais e o sepultaram na cidade de Davi. Em seu lugar reinou seu filho Asa, em cujos dias a terra esteve em paz 10 anos. O versículo 1, portanto, mostra um momento de transição no governo. Sai Abias de cena e agora entra o seu filho Asa. Roboão e Abias foram os 2 primeiros reis de Judá, já com a monarquia dividida. E ambos fizeram o que era mal. Portanto, quando Asa assume o governo, o 3º rei, ele quebra essa sequência do declínio e vai trazer um reavivamento espiritual para a nação de Judá. Lembrando que nós vamos ter 2 reis que são referências. Davi vai ser referência no sul e Jeroboão I, filho de Nebate, vai ser referência negativa no norte. De vez em quando o cronista vai dizer assim, ele andou conforme os mandamentos de Deus que seguiu Davi, seu pai, seu predecessor, seu antecessor. Ou então, quando é algo negativo, diz, ele não andou nos caminhos do Senhor, conforme Jeroboão I, filho de Nebate,
que fizera o povo de Israel pecar. Lembrando que nós temos 2 reis chamados Jeroboão. Não confundir. O primeiro é Jeroboão, filho de Nebate, que aparece aqui, e depois, lá na frente, na época do profeta Amós, vai aparecer Jeroboão II, filho de Joás ou Jeoás. O Jeroboão II vai aparecer depois, na época do profeta Amós e também na época do profeta Jonas. Diz o texto que Jonas, lá em Jonas capítulo 1, versículo 1, Jonas, filho de Amitai, ele faz a sua profecia numa época de riqueza, de prosperidade no governo do norte, que era liderado por Jeroboão II, filho de Jeoás. Então nós temos aqui um momento de transição. E a gente sabe que transição sempre é problemático, né? Sempre. Abias não andou nos caminhos do Senhor. A gente podia pensar que o Asa vai seguir os conselhos do pai. Asa, então, ele vai trazer um reavivamento. Lembrando que o seu nome significa médico ou aquele que cura. Veja aí as atividades, versículos 2 a 5, atividades religiosas. Olha só, 14:2. Asa fez o que era bom e reto perante o Senhor seu Deus, porque aboliu os altares dos deuses estranhos e o culto nos altos, quebrou as colunas e cortou os postes ídolos. Ordenou a Judá que buscasse ao Senhor, Deus de seus pais, e que observasse a lei e o mandamento. Também aboliu de todas as cidades de Judá o culto nos altos e os altares do incenso, e houve paz no seu reinado. Pelo menos nos 10 primeiros anos houve paz. Ele governou 41, desconta 10 aí, ainda teriam 31 anos de governo pela frente. Atividades religiosas. Aliás, é interessante, né? Israel sempre esteve enrolado com esse negócio da idolatria. Eles, ao invés de adorarem a Deus, adoravam outras divindades, adoravam Baal, Astarote e outras divindades aí, provocando a ira do Senhor. Foi a idolatria que conduziu Israel para o cativeiro. Deus avisara, profeta após profeta. Por exemplo, Jeremias, é curioso, Jeremias ficou 23 anos pregando a mesma coisa. E ele vai dizer lá na altura do capítulo 7 e 8, mais ou menos, posso estar enganado, que ele acordava todos os dias de madrugada para anunciar a mesma coisa, 23 anos. Já pensou se o pastor vem aqui e 23 anos fica pregando a mesma coisa? Lá fora vocês vão pegar a gente lá e falar, mas pastor, o senhor está pregando a mesma coisa. Talvez Jeremias respondesse, é que vocês não aprenderam ainda, né? Então, como vocês não aprenderam, a gente continua falando as mesmas coisas. Muito bem, atividades religiosas. Agora, atividades políticas, versículos 6 a 8, veja só. 14:6. Edificou cidades fortificadas em Judá, pois havia paz na terra, e não houve guerra contra ele naqueles anos, porquanto o Senhor lhe dera repouso. Disse, pois, a Judá, vamos aproveitar o momento de paz, né? Edifiquemos estas cidades, cerquemo-las de muros e torres, portas e ferrolhos, enquanto a terra ainda está em paz diante de nós, pois temos buscado ao Senhor nosso Deus. Temo-lo buscado, e ele nos deu repouso de todos os lados. Edificaram e prosperaram. Tinha Asa no seu exército 300.000 de Judá, que traziam pavês e lança, e 280.000 de Benjamim, que traziam escudo e atiravam com arco. Todos eram homens valentes, portanto, atividades políticas. Um detalhe aí no versículo 8, né, a quantidade de soldados que havia no seu exército. 580.000 soldados à sua disposição. É dito que 300.000 era de Judá e 280.000 de Benjamim, as duas tribos fiéis, Judá e Benjamim. Então ele contava aí com esse arsenal aí, 580.000 soldados à sua disposição. Segunda parte aí, ainda falando sobre a vitória, agora a vitória sobre os inimigos, pode passar, versículos 9 a 15. O conflito contra um homem chamado Zerá, o etíope.
Veja aí, versículos 9 e 10, ele se prepara para a batalha. Zerá, o etíope, saiu contra eles com um exército de 1 milhão de homens e 300 carros, e chegou até Maressa. Lembra novamente, o exército está desproporcional. Zerá tem um exército de 1 milhão de homens. Asa dispõe de um exército de 580 mil. Portanto, numericamente, belicamente, ele está em desvantagem, mas ele tem uma vantagem. Ele está despertando o povo para buscar a Deus, para que o povo adore ao Senhor, aquela imagem dele ajoelhado, com as mãos levantadas, buscando a Deus. Isso vai ser um bom indício para ele, porque nessa batalha, 580 mil contra 1 milhão, teoricamente, humanamente falando, você diria, quem vai vencer essa batalha é Zerá, mas o Senhor está com ele. Então, versículo 10, ele se prepara ainda. Então Asa saiu contra ele, e ordenaram a batalha no vale de Zefatá, perto de Maressa. Versículo 11, Asa clama ao Senhor. Aqui está o segredo para que ele vença essa batalha, o clamor. Clamou Asa ao Senhor seu Deus e disse: Senhor, além de ti não há quem possa socorrer numa batalha entre o poderoso e o fraco. Ajuda-nos, pois, Senhor, nosso Deus, porque em ti confiamos e no teu nome viemos contra esta multidão, 1 milhão de soldados. Senhor, tu és o nosso Deus, não prevaleça contra ti o homem. Versículos 12 a 15, a ação do Senhor contra o exército de Zerá, o etíope. Veja as expressões aí, eu vou destacar para vocês. O Senhor vai agir, e olha só as expressões que o cronista destaca. Eu deixei ali no slide. No versículo 12 diz que o Senhor feriu. No versículo 13 diz que eles foram destroçados. E no versículo 14 diz que o terror do Senhor caiu sobre o exército deles. Vejam essas expressões, versículos 12, 13 e 14. Ferimento, destroços e terror, diz o texto, verso 12. O Senhor feriu os etíopes diante de Asa e diante de Judá, e eles fugiram, 1 milhão de soldados. Asa e o povo que estava com ele os perseguiram até Gerar, e caíram os etíopes sem restar nenhum sequer. Se não restou nenhum sequer, quantos morreram? 1 milhão. Viram? O segredo no versículo 11. Asa clama ao Senhor e Asa faz um pedido-chave. Senhor, ajuda-nos, ajuda-nos, socorre-nos. Veja só, não sobrou nenhum, porque foram destroçados diante do Senhor e diante do seu exército, e levaram dali muito grande despojo. Veja as expressões, portanto, feriu, destroçados e terror. Feriram todas as cidades ao redor de Gerar, porque o terror do Senhor as havia invadido, e saquearam todas as cidades, porque havia nelas muita presa. Também feriram as tendas dos donos do gado, levaram ovelhas em abundância e camelos, e voltaram para Jerusalém. Essa expressão interessante, né? Porque o terror do Senhor as havia invadido. Essa expressão terror, ela aparece também lá no livro do Gênesis. Não sei se vocês estão lembrados, quando Jacó estava fugindo lá da cidade de Siquém, porque sua filha Diná havia sido violentada, molestada, e os seus irmãos se vingaram desse ato aí, matando os moradores da cidade. E aí Jacó fica com medo e diz: e agora? Os moradores da cidade virão atrás de mim e eles vão me matar porque nós somos poucos, somos eu e vocês, meus filhos. Eles mataram todos os homens. Primeiro mandou todos os homens serem circuncidados. Quando a dor estava apertando, 2 dos filhos de Jacó foram lá, mataram todos do sexo masculino. E aí Jacó tem que fugir. E o Moisés, o escritor do livro do Gênesis, diz assim: eles não perseguiram Jacó, porque o terror do Senhor estava ali, os acompanhava. Então, é a mesma expressão que aparece aqui em Crônicas e também aparece lá no livro do Gênesis. O Senhor os feriu, eles foram destroçados, e o terror do Senhor foi infundido neles ou contra eles. Portanto, no capítulo 14, nós vemos aí a vitória de Asa sobre um exército
numeroso, gigantesco, de 1 milhão de soldados. Segunda parte, as reformas religiosas de Asa, capítulo 15. A palavra-chave aqui, portanto, o capítulo 15 tem 19 versículos, mas a palavra-chave aqui é reformas. Ele vai cuidar agora da vida religiosa de Israel. Vai colocar a casa em ordem. Aliás, a gente vai ver, a casa estava tão bagunçada que até a mãe dele, até a rainha mãe, estava envolvida até o pescoço com idolatria. Ele vai arrumar toda a casa, literalmente, depondo sua mãe, tirando sua mãe de uma posição de idolatria. A gente vai ver, ele faz aqui algo impressionante, as reformas religiosas de Asa. Aliás, é curioso essa palavra reforma, né? Sempre que o povo de Deus anda se afastando, se desviando de Deus, dos seus caminhos, Deus levanta um homem, levanta uma mulher, levanta alguém para orar e começa o reavivamento, não é assim? Às vezes a gente escuta a palavra reforma e a gente só lembra de Martinho Lutero, né? Não é assim? Como se a reforma protestante, iniciada em 31 de outubro de 1517, fosse a primeira reforma que aconteceu na história da humanidade. Não, não foi. Lutero nem queria sair da Igreja Católica. Lutero queria apenas arrumar a sua casa, reformar, mas não conseguiu. Séculos antes, milênios antes, nós temos esse homem de Deus chamado Asa, cujo nome significa médico, aquele que cura, e ele está fazendo reformas religiosas. Por quê? Porque o povo de Deus saiu dos trilhos. Outro exemplo, quando Moisés tirou o povo do Egito e foi buscar as tábuas da lei, lembra? Moisés sobe no monte lá, e ele ficou 40 dias lá no monte, e o povo começou a ficar impaciente. Cadê Moisés? Cadê o homem que nos tirou do Egito? O que teria acontecido com ele? 40 dias foram suficientes para que o povo começasse a apertar Arão, para que eles trouxessem o ouro, as argolas, os brincos, vai tirando tudo, e eles fizeram um bezerro fundido. Êxodo 32, e eles têm a cara de pau de falar, foram estes, ó Israel, os deuses que tiraram você do Egito. Olha a facilidade que o povo tem de se desviar de Deus. Então, as reformas, elas sempre acontecem, ou aconteceram na história da humanidade, do judaísmo e também do cristianismo. Está esperando? Vamos orar, né? Vamos orar para que aconteça de fato essa reforma, né? Aliás, Calvino dizia o seguinte, o coração do homem, João Calvino, o coração do homem é uma fábrica de ídolos. É fato. O coração do homem é uma fábrica de ídolos. O missionário que esteve aqui domingo conosco, né, o reverendo Elias da Silva Pereira, está indo para a Índia, vai para a Índia, e lá eles adoram a vaca. A vaca é um animal sagrado para eles, porque tem gente que adora árvore, por exemplo, né? Porque, segundo Calvino, o coração do homem é uma fábrica de ídolos. Se ele não acha o Deus verdadeiro, ele vai atrás do falso. Aqui, depois, Deus vai levantar um profeta chamado Azarias, e o Azarias vai dizer, Israel esteve muito tempo sem Deus, sem lei, sem sacerdote. O que acontece? Desvio certamente. Vamos ver então, ainda que rapidamente aí, as reformas religiosas de Asa. O capítulo 15 está dividido em duas partes. Basicamente o que acontece vem um profeta e exorta, e o rei age. E o rei toma uma atitude. Então, a primeira parte, a exortação do profeta, versículos 1 a 7. E segunda, a atitude do rei, versículos 8 a 19. Veja só, ele reinou 45 anos, mas talvez esse tenha sido o episódio principal do seu reinado. Essa reforma foi extraordinária. Veja só, Deus levanta um homem chamado Azarias. Veja aí,
vamos ler de 1 a 7, o que fala Azarias. Veio o Espírito de Deus sobre Azarias, filho de Odede. Este saiu ao encontro de Asa e lhe disse: ouvi-me, Asa, e todo Judá e Benjamim. O Senhor está convosco, enquanto vós estáis com ele. Se o buscardes, ele se deixará achar. Porém, se o deixardes, vos deixará. Lembram-se de... pode passar o próximo slide ali, aliás? Isso aí. Versículos 1 a 7, as palavras de Azarias. Ele encoraja Asa e o povo. Aliás, sobre o versículo 3 aqui, né? Se o buscardes, ele se deixará achar. Não tem como não lembrar de Jeremias aqui, né? Jeremias 29, 13 diz: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Olha a semelhança entre 2 Crônicas 15, 2 e Jeremias 29, 13. Buscar-me-eis e me achareis. E o contexto de Jeremias 29, eles estavam exilados na Babilônia. Veja só o que Azarias continua dizendo, verso 3. Israel esteve por muito tempo sem o verdadeiro Deus, sem sacerdote que o ensinasse e sem lei. Vão fazer besteira, é óbvio. Se não tem Deus, se não tem sacerdote, se não tem lei, vai fazer o quê? É o tempo dos juízes. Lembra dos juízes? Não havia rei em Israel e cada um fazia aquilo que achava que era certo ou correto. Verso 4. Mas, quando na sua angústia eles voltaram ao Senhor, Deus de Israel, e o buscaram, foi por eles achado. Naqueles tempos não havia paz nem para os que saíam, nem para os que entravam, mas muitas perturbações sobre todos os habitantes daquelas terras. Porque nação contra nação e cidade contra cidade se despedaçavam, pois Deus os conturbou com toda sorte de angústia. Mas sede fortes, Asa e Judá e Benjamim, e não desfaleçam as vossas mãos, porque a vossa obra terá recompensa. Deus levanta esse homem chamado Azarias para encorajar o povo, para exortar. Vamos lá, vamos trazer o reavivamento que Roboão não trouxe, que Abias não trouxe, mas agora, Asa, você pode trazer restauração espiritual para Judá. Versículos 8 a 19, nós não vamos ler por conta do tempo, mas a palavra que vai resumir aqui, os versículos 8 a 19, é a atitude de Asa. A atitude de Asa, o que ele faz? Olha o versículo 8. Ouvindo, pois, Asa estas palavras e a profecia do profeta, filho de Odede, cobrou ânimo e lançou as abominações fora de toda a terra de Judá e de Benjamim, como também das cidades que tomara da região montanhosa de Efraim, e renovou o altar do Senhor que estava diante do pórtico do Senhor. Um detalhe, ele reinou 41 anos. Esse episódio principal aqui que é destacado, ele aconteceu no 15º ano do seu reinado. São 41, e no ano 15 do seu reinado, ele fez esse ato extraordinário. Aonde está isso? Verso 10, veja aí. Reuniram-se em Jerusalém no 3º mês, no 15º ano do reinado de Asa. Portanto, são 15 anos, ele reinou 41, faltam quantos ainda para terminar? Quantos? 26. Ainda faltavam 26 anos para terminar o seu mandato, o seu governo. Lembra disso, guarde essa data aí, 26 anos. Porque, veja, o tempo vai passar. 15º para 41º, um intervalo de 26 anos. O tempo vai passar. Asa vai pisar na bola. E no final da vida dele, ele está confiando em quem? Nos médicos. O tempo pode não nos ajudar. O tempo pode ser um problema. Aliás, tinha um pastor lá em São Paulo que vivia dizendo o seguinte: o maior perigo que nós podemos correr no cristianismo é nos acostumarmos com o sagrado. Não há nada mais perigoso do que o sagrado. De você se acostumar. Você já vem para a escola dominical e já sabe como é. Você vem para o culto e já sabe como é. Você já sabe que vai ter um momento missionário.
Você já sabe que vai ter a oração de confissão, porque nós pecamos a semana inteira e tem que ter mesmo, não é assim? Então, uma das piores coisas que pode acontecer conosco é nós nos acostumarmos com o sagrado. Leia o livro de Malaquias que você vai perceber que Deus está enfadado do povo, porque o povo cumpre todo o ritual, mas Deus não suporta mais o sacrifício das mãos deles, porque se acostumaram com o sagrado. Matam o animal, derramam o sangue, traz o animal lá bonitinho. Aí Isaías diz, mas esse povo me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim. O sagrado é perigoso. Ele está no 15º ano, mas 26 anos vão se passar depois. E ele vai confiar nos médicos. Os médicos, daqui a pouco a gente vai chegar nos médicos aí. Veja aí, portanto, então, ele vai oferecer sacrifícios. Lembra daquela... Alguém pediu? Não? Achei que alguém tinha falado. Lembra daquela imagem lá que ele está de joelhos, com as mãos levantadas? Esse momento retrata muito bem. Ele vai oferecer sacrifícios. O versículo 11 diz que fizeram sacrifícios em abundância. Eles eram um pouco mais econômicos do que Salomão, diga-se de passagem, né? Salomão muito exagerado. O versículo 11 diz que eles mataram 700 bois naquele dia, e também 7.000 ovelhas, 700 bois e 7.000 ovelhas. E ele foi destruindo as coisas, a idolatria, e por último, o que ele vai fazer com a mãe dele? Talvez você diz, não, deixa a mamãe ali, né? Deixa a mamãe quieta, não mexe com ela, está tudo bem, não mexe com ela. Olha o que o Asa vai fazer com a mãe dele. Versículo 16. 15 e 16. O rei Asa depôs também a Maaca, sua mãe, da dignidade de rainha-mãe, porquanto ela havia feito a Azerá uma abominável imagem. Asa destruiu-lhe a imagem que, feita em pó, queimou no vale de Cedron. O importante é obedecer a Deus. O importante é fazer o que Deus manda, mesmo que seja minha mãe, mesmo que minha mãe esteja fazendo coisa errada. A rainha tem um cargo de dignidade de rainha-mãe, ela constrói uma imagem para Azerá, e Asa destruiu, quebrou, destruiu e transformou ela em pó. Então, você tem o profeta se levanta, encorajando o povo, Asa responde como líder e como rei, e ele então faz essa verdadeira faxina espiritual, as reformas religiosas de Asa, 15º ano do seu governo. Mas os dias vão continuar passando, aqui no texto. Próxima parte aí. Agora, o capítulo 16, para a gente fechar aqui. Capítulo 16, o declínio espiritual de Asa. Capítulo 16. O capítulo está dividido em 3 partes. Primeira, a sua aliança errada, versículos 1 a 6. Segunda, a sua repreensão, versículos 7 a 10. E terceira, a sua morte, versículos 11 a 14. Veja só. Uma aliança errada, uma correção, e finalmente ele morre depois de 41 anos de governo. Vamos ver aí alguns detalhes do capítulo 16. Primeira parte, pode passar? Isso. A sua aliança errada. Os versículos 1 a 6 mostram a sua aliança com o rei da Síria. Ele enviou prata e ouro para Ben-Hadad, para que este o ajudasse contra o rei Baasa. Irmãos, vejam como o ser humano é contraditório. Lembram lá no capítulo 14 que o Senhor havia ajudado ele? E Asa venceu o exército de Zerá, o etíope. O exército tem 1 milhão de soldados, e o Senhor feriu, destroçou, trouxe terror, o Senhor deu vitória, eles pegaram todos os despojos, e agora Asa, o que ele faz? Ele paga o Ben-Hadad, paga um aluguel para que o Ben-Hadad venha ajudá-lo. Vê se pode no negócio desse.
Vê como o ser humano é contraditório. Você confia ou não confia? Geralmente é assim, a gente confia desconfiando. Não é assim? Veja aí a aliança errada. Aliás, é um perigo fazer uma aliança errada, porque vai dar problema lá na frente. Veja aí rapidinho, eu vou ler para vocês os versículos 1 a 6, essa aliança. Depois de vencer um exército de 1 milhão de soldados, ele tropeça e começa o seu declínio espiritual. Olha só como o tempo passa rápido. Se no capítulo 15, versículo 10, nós estamos no 15º ano, o cronista registrou que no 36º ano acontece esse fato. Portanto, já tinha se passado 21, né? Correto? 21 anos depois. Lembrando, cuidado com o sagrado. Cuidado com o sagrado. No 36º ano do reinado de Asa, portanto, 21 anos depois daquela reforma, subiu Baasa, rei de Israel, contra Judá e edificou a Ramá, para que a ninguém fosse permitido sair de junto de Asa, rei de Judá, nem chegar a ele. Então Asa tomou prata e ouro dos tesouros da casa do Senhor e dos tesouros da casa do rei, e enviou servos a Ben-Hadad, rei da Síria, que habitava em Damasco, capital, dizendo: haja aliança entre mim e ti, como houve entre meu pai e teu pai. Eis que te mando prata e ouro. Vai e anula a tua aliança com Baasa, rei de Israel, para que se retire de mim. Então, olha, esse rei aí também não era boa pinta, né? O Ben-Hadad é assim, quem pagar mais, não é assim? Quem pagar mais leva, né? Então, o Ben-Hadad já tinha um acordo com o Baasa, e aí o Asa diz assim, eu pago mais. Quem pagar mais, leva. Certo? Então ele diz assim, olha, ele pega a prata, o ouro da casa do Senhor, dos tesouros pessoais, paga esse, entre aspas, aluguel e diz assim, vai lá, anula essa tua aliança com Baasa e fica do meu lado, para quem tinha vencido um exército de 1 milhão de soldados. Veja só, versículo 4, Ben-Hadad deu ouvidos ao rei Asa, e enviou os capitães dos seus exércitos contra as cidades de Israel, e feriu a Ijon, a Dan, a Abel-Maim e todas as cidades armazéns de Naftali. Ouvindo isso, Baasa, rei lá do norte, deixou de edificar a Ramá e não continuou a sua obra. Então, o rei Asa tomou todo Judá e trouxeram as pedras de Ramá e a sua madeira com que Baasa a edificara. Com elas edificou Asa a Geba e a Mispa. Uma aliança errada. Ele paga para ter aliança com Ben-Hadad, sendo que o Senhor estava com ele 20 anos antes, duas décadas atrás. É claro, Deus vai mandar alguém atrás dele. Vai mandar um profeta chamado Anani. Veja aí, é a próxima parte aí, versículos 7 a 10, pode passar nos slides ali. Isso. A repreensão do Senhor, versículos 7 a 10. Ele foi exortado pelo profeta Anani. E olha o que ele vai fazer. Ele não ouviu a correção do homem de Deus, ficou irado com ele e mandou ele para a cadeia. Percebe? Esse Asa é um pouco contraditório. Ele que significa o seu nome médico ou aquele que cura. Veja só a repreensão do Senhor e o que Asa vai fazer com esse homem de Deus chamado Anani. Versículo 7. Naquele tempo, portanto, no 36º ano do seu governo, veio Anani a Asa, rei de Judá, e lhe disse: porquanto confiaste no rei da Assíria, e não confiaste no Senhor, teu Deus, o exército do rei da Síria escapou das tuas mãos. Aí, veja, Anani vai lembrar de um episódio, daquele episódio de Zerá. Ele vai fazer uma pergunta para Asa, mostrando o passado. Versículo 8. Acaso não foram os etíopes e os líbios grande exército, com 1 milhão de soldados, com muitíssimos carros e cavaleiros? Porém, tendo tu confiado no Senhor, ele os entregou nas tuas mãos. Porque, quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra,
para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é totalmente dele. Nisso procedeste loucamente, por isso desde agora haverá guerras contra ti. Lembrando que nós começamos falando de paz. Houve 10 anos de paz no governo dele, e agora Deus vai trazer guerras, problemas para ele. Versículo 10, a indignação do rei Asa contra o homem de Deus. Porém Asa se indignou contra o vidente e o lançou no cárcere, no tronco, porque se enfurecera contra ele por causa disso. Na mesma ocasião, oprimiu Asa alguns do povo. Deixa eu citar um exemplo rapidinho. Vocês se lembram da época do rei Acabe, quando um profeta, um homem de Deus chamado Micaías chega para Acabe. Aliás, Acabe tinha 400 profetas à sua disposição. Acabe estava reunido na entrada da cidade com o rei Josafá. O Acabe chamou Josafá: o que você acha da gente ir para a guerra e retomar a cidade de Ramote e Gileade? O Josafá: estamos juntos, somos irmãos. O teu povo é o meu povo, o teu exército, somos irmãos, vamos em frente. Mas o Josafá diz assim: o que você acha da gente consultar os profetas do Senhor? Boa ideia. Acabe tinha 400 profetas à sua disposição. Acabe os consulta e adivinha, todos eles, os 400 profetas disseram: vai lá, Acabe, que você vai vencer. Eu desconfio que é daqui que surgiu aquele ditado que toda unanimidade é burra. Já viram esse ditado aí? É só uma brincadeira, não sei. Toda unanimidade é burra. 400 profetas, todos dizem que vai lá, Acabe, você vai vencer. Josafá diz assim: Acabe, você tem mais algum profeta aí? Eu tenho um Micaías, mas ele me odeia. Ele nunca falou uma coisa boa de mim. Chama ele. Vamos ouvi-lo primeiro. Micaías chega e diz assim: vai lá, pode ir. O Acabe desconfia e diz assim: será que você está falando a verdade? Quantas vezes eu vou ter que fazer você jurar que você está falando a verdade? E aí ele começa a falar a verdade: não vá para a guerra, que você vai morrer. Não vá. O Acabe fica bravo, não vai acontecer nada, manda prender o Micaías. Aliás, o Micaías diz: eu vejo o céu aberto e uma reunião celeste lá, uma reunião do conselho celestial, em que Deus está conversando com os anjos e pergunta para os anjos: quem é que vai enganar Acabe? E Deus diz assim, um anjo se levanta e diz: eu vou enganar, eu serei um espírito mentiroso na boca de Acabe. Acabe diz assim: prendam Micaías, deixem ele preso e só soltem-no no dia que eu voltar vitorioso da batalha. Não vai voltar vitorioso da batalha. Deixem ele apenas com pão e água. Deixem ele passar fome, para ele ver. Eu tenho 400 profetas aqui, todos eles estão à minha disposição, todos eles falam positivamente, só ele é do contra. Micaías diz assim: se você voltar vitorioso, o Senhor não falou. Moral da história, nós não acreditamos em sorte, não acreditamos em azar, nós acreditamos na mão da providência de Deus, mas um soldado lá na batalha pega seu arco, sua flecha, joga para cima e adivinha? Tanta gente para acertar, tanta gente. E a flecha acertou quem? Acabe. Cumprindo o que Deus falou. Olha, eu diria o seguinte: Acabe, o fato de você prender Micaías não quer dizer que não vai acontecer o que ele disse que vai acontecer. Haja, como diz um colega meu, haja o que hajar, haja o que houver, vai acontecer, porque foi o Senhor quem falou. E Asa aqui faz a mesma coisa, é assim, falou a verdade, aliás, falar a verdade é um perigo, viu? É um perigo. Falou a verdade, falou que, olha, você, que negócio é esse? Fazendo aliança com pessoas erradas, deixa o Ben-Hadad para lá. O rei Asa ficou bravinho, colocou ele no tronco, deixou ele preso lá e ainda oprimiu alguns do povo. O povo não tem nada a ver com isso. A sua repreensão. Asa não ouviu a correção do homem de Deus, ficou irado com ele e o lançou na prisão. E o texto encerra: depois de um reinado, ainda que contado resumidamente, 41 anos de história,
pincelados no 15º ano, no 36º ano, no 39º ano. Chegamos na morte dele, veja aí, versículos 11 a 14. Morre Asa. Versículo 11. Eis que os mais atos de Asa, portanto os 41 anos de governo, tanto os primeiros como os últimos, estão escritos no livro da história dos reis de Judá e Israel. No 39º ano do seu reinado, caiu Asa doente dos pés. A sua doença era em extremo grave. Contudo, na sua enfermidade não recorreu ao Senhor, mas confiou nos médicos. O meu nome significa isso, né? O meu nome significa médico, aquele que cura. Então os médicos me curam. Morreu doente. Porque os médicos são instrumentos de Deus para a cura, e não a cura em si, propriamente dita. Versículo 13. Descansou Asa com seus pais, morreu no 41º ano do seu reinado. Sepultaram-no no sepulcro que mandara abrir para si na cidade de Davi. Puseram-no sobre um leito que se enchera de perfumes e de várias especiarias, preparados segundo a arte dos perfumistas. Foi muito grande a queima que lhe fizeram destas coisas. Morreu Asa confiando nos médicos e não no Senhor. Última coisa, o que nós podemos aprender aí, pode passar, na aplicação, o que podemos aprender de 2 Crônicas 14 a 16? 3 lições me chamaram a atenção nesses capítulos 14, 15 e 16. Primeiro, é preciso clamar ao Senhor em tempos difíceis. É o que Asa faz. Lá no capítulo 14 é dito que Zerá se levanta, ele tem um exército de 1 milhão contra ele, somando Benjamim e Judá, ele tem 580 mil, ele que está sóbrio, ele que confia em Deus, o que ele faz? Ele clama ao Senhor. É preciso que clamemos ao Senhor em tempos difíceis. A expressão do capítulo 14, versículo 11, o pedido dele, mais claro que aquilo, impossível. O pedido dele é: ajuda-nos, Senhor. Socorre-nos, Senhor. Tenha misericórdia de nós, Senhor. Senhor, numa batalha não existe forte e existe fraco. Existe o Senhor. É preciso clamar em tempos difíceis. Clamar ao verdadeiro médico. Diga-se de passagem, né? E não nos médicos que pretensamente ele confiou, achando que morreria. E se ele ficou doente no 39º ano, a implicação é que ele ficou 2 anos buscando cura e não conseguiu. Porque a última palavra é do médico dos médicos, e não na medicina propriamente dita. Em tempos difíceis é preciso clamar ao Senhor. Foi o que me chamou a atenção. Segunda lição, ser forte, pois a obra terá recompensa. Impossível também não lembrar de Josué, né? Ser forte e corajoso, Josué. Porque tu farás este povo herdar a terra que sob juramento prometi dar aos seus pais. Sejam fortes. Quem está dizendo isso é um homem desconhecido, Azarias. É o profeta Azarias, filho de Odede. Ele diz no capítulo 15, versículo 7, sejam fortes, não desfaleçam as vossas mãos, porque a vossa obra terá recompensa. Irmãos, Deus sempre nos recompensa quando somos fortes, quando clamamos a Ele, quando estamos dispostos a trabalhar e a fazer a sua vontade. Azarias grita em alta voz, sejam fortes, não desfaleçam as mãos de vocês, porque o trabalho de vocês tem recompensa. Paulo diz isso lá no Novo Testamento, né? Lá em 1 Coríntios 15, no maior tratado teológico sobre a ressurreição, ele diz no último versículo que no Senhor o nosso trabalho não é vão. Nós temos a recompensa. Terceira lição que me chamou a atenção, que tem a ver conosco, e que é um alerta para nós aqui,
Não confiar no socorro do homem. Asa começou bem, começou clamando, dizendo que não tinha forte, que não tinha fraco, que o que tinha na verdade mesmo é o Senhor, mas no final da vida dele ele confia no homem. No homem. E aqui vale a pena a gente citar Jeremias, capítulo 17, quando Jeremias diz: maldito o homem que confia no homem. Mas o contraste também é feito lá em Jeremias 17, bendito o homem que confia no Senhor. Asa, você precisa usar os médicos, os recursos, a medicina que está à nossa disposição, mas é preciso se apoiar em Deus, o médico dos médicos, o nosso Criador. Foi Ele quem nos fez, foi Ele quem nos criou, Ele sabe. Não confiar no socorro do homem, pois o homem é falho. O homem falha, desobedece e peca contra o Senhor. O salmista vai dizer em um dos salmos que a gente não pode confiar na força do cavalo, não é assim, né? O cavalo, a despeito da sua grande força, não pode nos dar a vitória. É isso. Clamar ao Senhor, ser forte e não confiar no socorro do homem, são as lições que nós aprendemos com Asa, nesse breve relato de 41 anos do seu governo. Pode passar a última coisa aí? É isso aí, segundo Crônicas 14 a 16, o reinado de Asa. Essa imagem aí, porque diz o texto que ele fez o que era bom, Asa de joelhos, com as mãos levantadas, na hora do sacrifício, restaurando o culto em Judá e Benjamim, adorando o nome do Senhor. Alguma pergunta? Algum comentário? Fale agora ou espere até semana que vem. Nós vamos levar um microfone até você aí, viu? Fala aí, Paulo. Não, Paulo, eu pedi um favor, fala no microfone, porque para quem está na live. Som. É o azul aí, Tiago, azul. O que eu ia falar, tá saindo aí, né? Está saindo, Tiago? Eu vejo Tua voz está indo para o mundo agora. Isso é o de menos. Eu vejo um rei que se envaideceu. Ele fez grandes coisas, mas o fim da vida dele é de um homem vaidoso, que ele confiou mais nos seus próprios interesses. E o capítulo 16 fala que ele tomou os tesouros da casa do Senhor para atender a interesses pessoais. Talvez por conta desse envaidecimento dele. Então as coisas... Teve outro rei que fez alguma coisa desse tipo, que a gente acho que já estudou ali para trás. Também, que pegou as coisas da casa do Senhor e atendeu aos seus interesses pessoais. A casa de Deus não é para a gente se promover. As coisas do serviço do reino de Deus, elas são muito sérias e a gente tem que tomar muito cuidado com essas coisas. Eu leio isso com muito cuidado. Ele tomar os tesouros. Mas digamos que alguém pudesse falar assim, mas tem muito ouro aqui, muita prata. Tá bom, mas esse ouro, essa prata é do Senhor. Não é seu, né? Você lá entregar para outro rei e fazer barganha. E isso com as demais coisas, é isso. Muito bem, você tem razão, né? Não é dele, certo? Aquilo não é dele, é do Senhor. E também, Paulo, essa questão de que o tempo passou para quem clamava, quem confiava, pedindo ajuda, socorro, agora ele está confiando nos médicos. Mas isso nos ensina que essa oscilação do ser humano, pode ver que no Antigo Testamento é assim. E no Novo Testamento? Também. Não é diferente. Você tem um Pedro que chega a dizer assim, se é o Senhor que está aí, deixa eu ir aí. Ele vai, não é assim? Na verdade, a gente critica Pedro, né? A gente critica que ele começou a afogar, mas ele foi o único que foi. E ele andou sobre as águas. Não dá para criticá-lo imediatamente. Os outros estão escondidos dentro do navio, achando que Jesus é um fantasma.
E Pedro diz, não importa se é fantasma, se não é fantasma, se ele falou que é ele, então eu vou. E a gente deveria inicialmente elogiar Pedro, pela fé dele. Mas num outro momento ele é capaz de falar assim, nunca vi esse homem. Jesus? A criada diz assim, você andou com ele, é nítido. Nunca vi. Na terceira vez ele blasfema, ele pragueja, e tem uma hora que a criada diz, ele diz para a criada que nunca viu Jesus. E aí, mais ou menos assim, a criada diz, você pode nunca ter visto ele, mas você fala igualzinho ele. Não é assim? Você pode nunca ter visto ele, mas que você fala igualzinho, você fala, certo? A gente imita quem a gente gosta, o nosso mestre, o nosso Senhor. Tuas palavras dizem você está dizendo uma coisa, mas o teu linguajar é igual ao teu mestre. Então, veja a oscilação. Ele é o primeiro a dizer que jamais, eu não confio nesses aí, viu? Na hora da crucificação, eu não confio em ninguém. Mas em mim o Senhor pode confiar. Em mim, eu não vou te abandonar. Tamo junto. Eu vou para a cruz. Estou até o final, tamo junto. É o primeiro a cai fora. Depois ele vai chorar, né? Não é assim? Então, veja, é sempre, a gente fala lá de Hebreus 11, dos heróis da fé, né? Mas não tem herói. Não tem herói na Bíblia. E a Bíblia é extraordinária por isso, porque ela mostra, se Davi é um homem segundo o coração de Deus, a Bíblia escancara os seus pecados, seu adultério, seu assassinato, ainda que indiretamente. Então, a Asa é um exemplo bom para nós, para que a gente perceba como o ser humano oscila. Hoje bem, confiando no Senhor, e amanhã arrancando o ouro da igreja. Pessoal, estou aqui, eu chego mais cedo, arranco as portas, estou indo embora aqui. O que foi? Não, estou levando aqui os bens aqui da igreja. É uma coisa impensável, mas ele fez. O ser humano vive oscilando. Precisamos da graça de Deus. Os homens, os personagens do Antigo Testamento e do Novo, pisam na bola. Noé saiu de um dilúvio. E daqui a pouco estava bêbado. É impensável. Pois não, Tabel. Leva lá, Paulo, por favor. É isso? Isso, aliás, não é que está, né? Tabel está lembrando para a gente, né, o texto de, acho que é Paulo, né? Aquele que pensa estar em pé, cuidado para que não caia. Fale mais, Tabel, sua voz irá para o mundo também. Poxa vida. É isso. Muito bem, passa mais um, vai aparecer um homem orando aí, quer ver? Aí. Vamos ficar em pé, vamos orar.